Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a vitamina B12 e o seu papel no organismo. Afinal de contas, quais são os mitos que estão por trás da vitamina B12? Será que ela tem relação com cansaço? Será que é só a falta de vitamina B12? Será que é só fazer a reposição da vitamina B12? Fica até o fim do vídeo que eu vou te explicar tudo de uma maneira extremamente simples que nenhum médico nunca te contou. Mas antes, roda a vinheta. Muito bem, queridos, vamos lá. A vitamina B12 é como se fosse uma equipe de manutenção do corpo. Ela ajuda principalmente em três áreas: no sangue, nos nervos e no cérebro. No nosso sangue, imagine que nossos glóbulos vermelhos são como caminhõezinhos que carregam oxigênio para o corpo inteiro. A B12 ajuda a fabricar esses caminhõezinhos do jeito certo. Quando falta B12, esses caminhõezinhos eles podem sair defeituosos, maiores e menos eficientes. O resultado é que seu oxigênio não chega tão bem, apesar da pessoa sentir cansaço, fraqueza, falta de ar, tontura, palidez. A deficiência pode causar uma anemia, fadiga e alterações no sangue. No nosso nervo, a B12 tem um papel ainda mais interessante. Imagine que os nervos são fios elétricos que levam mensagens do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro. Esses fios precisam de uma capa protetora, como um plástico em volta de um fio de energia. Essa capa se chama bainha de mielina. Quando falta B12, essa capa começa a falhar. É como se o fio ficasse meio desencapado. E o que acontece com o fio desencapado? A energia passa mal, falha, dá curto, perde força. No corpo, isso pode parecer como um formigamento, dormência, queimação, sensação de choque, desequilíbrio, fraqueza nas pernas e até alterações de memória. Alterações neurológicas, formigamento, equilíbrio, confusão, memória ruim, alterações de humor. E no cérebro, pense que a B12 ela ajuda a manter como se fosse uma internet interna funcionando muito bem. O cérebro conversa com o corpo o tempo todo por sinais elétricos e químicos. Quando a B12 está baixa, essa comunicação pode ficar lenta, como uma internet ruim. A pessoa pode sentir a cabeça pesada, esquecimento, dificuldade de concentração, irritação, tristeza, esgotamento profundo. E agora vem uma parte muito importante. Onde é que a gente encontra essa vitamina B12? A B12, ela aparece nos alimentos de origem animal, como carne, peixe, frangos, ovos, leite, queijo e iogurte. Ela também pode estar em alguns alimentos fortificados, como certos cereais, bebidas vegetais enriquecidas. Então aqui entra um detalhe que muita gente não sabe. A B12 ela praticamente não vem naturalmente de nenhuma das plantas. Por isso, as pessoas vegetarianas estritas ou veganas precisam prestar atenção redobrada, porque podem precisar de alimentos fortificados ou suplementação orientada. Então, o alerta que se dá a essas pessoas que não consumem regularmente carne, peixe, derivados do leite, especialmente os veganos sem suplementação, eles têm chance de ter maior risco de deficiência. É claro. Mas não é só quem come pouca carne que pode ter falta de B12. Às vezes a pessoa até come bem, mas não absorve bem. É como a gente colocar gasolina num carro, mas o motor não conseguir usar. Então isso vai acontecer nos idosos, pessoas com gastrite, anemias, quem fez cirurgia bariátrica, quem tem doença do intestino, quem usa algum medicamento por muito tempo, como por exemplo medicamentos para diabetes, omeprazol. Então essa deficiência ela ocorre por uma dificuldade de absorção e uso prolongado de certos medicamentos. E agora aqui um ponto que vai prender a tua atenção. Nem todo cansaço é falta de B12, mas a falta de B12 pode enganar muita gente. A pessoa acha que é preguiça, estresse, idade, excesso de trabalho, quando na verdade o corpo pode estar pedindo uma investigação. Também não adianta sair tomando injeção de B12 por conta própria, achando que vai virar uma energia instantânea. A B12 não é energética. Ela ajuda muito quando existe uma deficiência, mas tomarmos sem necessidade não é solução mágica para o cansaço. Então, as universidades elas já estudam e dizem que o benefício realmente da B12 é quando você tem uma deficiência e ao aplicar essa B12 de acordo com a orientação do seu médico, ele vai decidir qual que vai ser a melhor dose com base nos exames que você vai fazer. Se você for pegar o seu examezinho de sangue lá, você vai ver o seguinte: sempre vai ter uma referência. Vou dar um exemplo aqui, de 190 a 900 e alguma coisa. Para algumas pessoas, se nós tivermos um valor de 300,
Se você for se ater apenas a números e olhar lá, bom, pelo menos a minha está dentro da média. Mas acontece que cada ser humano é diferente, cada ser humano tem necessidades nutricionais diferentes, existem trabalhos diferentes que necessitam de maiores níveis de vitamina B12. Então, o nível ideal para o seu amigo, para o seu vizinho, pode não ser o seu nível ideal. Por isso é muito importante uma avaliação médica para ele identificar. Então, essa B12 muitas vezes ela está relacionada com processos depressivos. As pessoas acabam não entendendo muitas vezes porque elas andam tristes, desanimadas, com pouca vontade, baixa energia de fazer as coisas, quando na verdade isso é apenas uma deficiência de B12. Como eu mencionei anteriormente no vídeo, uma das funções da vitamina B12, o que que é? É formar o fio que encapa os nossos nervos. Se na nossa casa nós tivermos um fio desencapado, nós temos uma energia que não passa corretamente e vai falhando. Então imagine o nosso corpo como uma casa, e a fiação toda da nossa casa são os nossos nervos. E o fio que isola cada nervo desse, aquele fio, ele é produzido com o auxílio da vitamina B12. Então, quanto menos B12 eu tenho, menos produção ou produção inadequada do fiozinho isolante eu tenho. Aí você imagina, as pessoas começam muitas vezes a sentir formigamento, usando numa analogia como se fosse choque elétrico. Então, a pessoa começa a sentir choques nas pernas, formigamento, perda de sensibilidade. É o fiozinho do nosso corpo que está desencapado. Então, muito importante você pedir para o seu médico dosagens de vitamina B12 durante o seu exame regular. Por quê? Ele vai saber a dose exata para o seu tipo, para o seu trabalho, para a sua rotina. Não esqueça de procurar seu médico, não se automedique. A automedicação é uma coisa muito séria e a suplementação de B12, ela precisa ser feita de uma maneira extremamente controlada. Procure a sua ajuda e não esqueça, informação nunca é demais. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço muito. Agradeço todos os inscritos até agora que nós temos no canal. Nosso propósito é informar de uma maneira bem tranquila, bem calma, para que você entenda realmente o que acontece com o seu corpo. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube ele passa a recomendar o nosso vídeo para mais pessoas e assim a gente consegue disseminar a medicina fácil para muita gente, para o Brasil todo e quem sabe para o mundo todo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.